tarde, pessoal. Meu nome é Luana, eu sou a primeira secretária da Lodip. Eu estou aqui para a gente iniciar a nossa mesa redonda e vou explicar para vocês como que vai funcionar a nossa dinâmica. Então, primeiro, a gente vai convidar os nossos professores, que foram os palestrantes, professor Antônio Henrique, para entrar novamente com a gente, professora Luciana Fonseca e o professor Vinícius Barros. Os três vão estar presentes, vão responder as perguntas em ordens alternadas, mas eles vão discutir e interagir entre eles para responder essas perguntas. Então, vou esperar os três estarem aqui conosco para a gente iniciar a nossa primeira pergunta, que vai ser para o professor Antônio Henrique. Tudo certo? Tudo certo, estamos aqui. Então, vamos lá, professor. A primeira pergunta do chat foi: já que o planejamento é tão importante, por que não existe na escola uma disciplina de planejamento? É uma pergunta importante essa, não é? E agora, antes de responder, gente, eu queria dar só vamos dizer assim, um recadinho, né? Ou seja, manifestar aqui, parabenizar a Lu pela brilhante palestra que ela deu, assim, muito legal. E eu penso assim que as pessoas que estão seguindo, mesmo para as que já têm experiência e tudo mais, mas assim, é uma oportunidade de recapitular uma série de coisas, pelo menos para mim foi, sabe? Então, eu achei que casou muito bem, assim, dentro do contexto que a gente tinha pensado em unir as coisas e tudo. Então, Lu, ficou muito legal, sabe? As ordens, obrigada. E o Vinícius também deu um show muito legal, falando sobre a questão de recursos tecnológicos digitais. E uma coisa, gente, que eu queria comentar com vocês que eu achei extremamente valioso, né, na postura do Vinícius, é que ele comunicou, explicou vários aspectos da parte digital, mas vocês perceberam, né, eu acho que vale a pena fazer assim, chamar atenção sobre isso, porque vocês não vão encontrar isso, vamos dizer, em todas as palestras que vocês virem sobre a questão digital. O Vinícius ele foi muito pé no chão, sabe? Em todos os pontos, comparou as duas modalidades, as vantagens, as perspectivas futuras, mas ele falou assim, o recado, né, falou assim, olha, não é milagre, então assim, tem muita coisa para fazer, mas assim, pé no chão, porque na hora de vender, gente, as pessoas que estão comercializando o produto, elas têm um treinamento muito grande e são feras em venda, e a realidade é o seguinte, elas encantam as pessoas, né? Porque é muito fácil a gente se encantar com essas tecnologias. Mas então, o Vinícius, muito legal, viu, cara? É assim, chique mesmo, eu acho que falou tudo que o pessoal precisava de escutar foi falado. Bom, então, voltando à pergunta, por que é que a gente, já que é tão importante, não é? Por que é que a gente não tem isso na escola? Olha, eu vou reforçar, talvez eu tenha falado rapidamente, mas a questão é o seguinte, todo mundo reconhece a importância de diagnóstico e planejamento, é óbvio, né? Se fizer uma pesquisa, todo mundo vai falar que é extremamente importante. E, por outro lado, também é um assunto que muitas vezes gera dúvida e controvérsia, cada um faz de um jeito e tal, e a escola não oferece. Então, assim, tem alguma coisa de esquisito, né? No mínimo nisso, um aspecto que é tão importante e automaticamente a gente não tem muito esclarecimento. Eu penso que a melhor resposta para essa pergunta seria o seguinte, para que a gente tivesse isso adotado na escola, e eu comentei com vocês, assim, no mestrado a gente já tem exercitado isso já há vários anos, não é? Mas para que a gente tivesse isso como uma matéria, uma disciplina, a gente precisaria de uma metodologia. Ou seja, é muito complicado você criar uma disciplina, ter uma carga horária teórica, uma carga horária prática, se você não tem uma filosofia bem estabelecida, com as linhas de raciocínio organizadas,
com um método que te mostra 1, 2, 3, 4, começa daqui, termina ali, não é? Então, assim, talvez a inexistência dessa referência, mas assim, de forma clara, objetiva, concisa e de forma clinicamente orientada, talvez então a falta disso ainda dificulta um pouco para as escolas adotarem, né? Então, assim, a resposta para essa pergunta seria o seguinte: não adota porque ainda não se tem, né, ou pelo menos não se tinha, né? Eu modestamente lembro, né, que tive a oportunidade de contribuir nesse aspecto. Então, assim, a princípio a gente já tem uma referência, eu acho até que a biblioteca da PUC já tem isso, né, que eu passei uma cópia para Domol e certamente ele mandou para a biblioteca, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem pelo menos uma referência, não significa que seja melhor ou que esteja tudo certo, não. Mas a partir daí eu acho que a gente pode começar a trabalhar nesse sentido. Tá? Eu acho que a resposta seria essa, então. Ótimo, professor. Obrigada, viu? A nossa próxima pergunta vai ser para a professora Luciana, referente à sua palestra, e é a seguinte, que apareceu. Se ela poderia explicar melhor para a gente o que é o FOV na tomografia. Na verdade, né, falar de tomografia assim, muito rapidamente, às vezes é mais difícil mesmo. Então, o FOV, na verdade, ele é a área que vai ser abrangida pela radiação. Então, em inglês, FOV significa Field of View, ou seja, a área que o paciente vai ter de que ele vai ser contemplado naquela radiografia ou tomografia, né? No caso, na tomografia. O FOV, quanto menor o FOV, melhor é para o paciente, porque menos radiação ele recebe. E quanto menor o FOV, mais chance a gente tem também de ter uma imagem com maior nitidez. Então, isso faz parte dos protocolos do pedido. Quero aproveitar também, Antônio Henrique, Vinícius, né? Eu respondi primeiro a pergunta da Luana e falar que realmente essa oportunidade da gente trabalhar junto e estar discutindo foi muito bacana. Eu aprendi muito com você, Antônio Henrique, apesar de não fazer nada de clínica, mas ver o raciocínio, aquele raciocínio que se faz do planejamento, onde a radiologia faz parte desse planejamento, né? E a pergunta que foi feita em relação ao por que não ter uma disciplina de planejamento seria, sim, fundamental. Você vem encabeçando essa ideia, parabéns. Eu acho que no último Obrigado. período, né, pela dificuldade desses meninos, seria um planejamento. E Vinícius, também aproveitando para falar que você, né, foi brilhante na sua palestra digital. Eu venho acompanhando essa evolução. Não é fácil, a gente apanha. Eu, né, particularmente, venho também aprendendo muito sobre essa questão digital, mas você terminou a sua palestra falando brilhantemente, porque às vezes as pessoas têm uma falsa ideia que o computador vai fazer tudo. O planejamento e o diagnóstico são fundamentais para o tratamento. Né? Foi comentado, inclusive, né, vocês comentaram, Antônio Henrique, de fazer, às vezes, extração de um dente, ou fazer a implantação de um implante naquela região. Não, o problema não é esse. O problema é o diagnóstico e o planejamento. Né? Você, às vezes, vai implantar um implante, vai fazer aquela colocação, mas o paciente não teve a oportunidade do planejamento, né, Antônio Henrique? Então, assim... acho que é por aí mesmo. Bacana demais. Os dois, assim... Estou muito feliz mesmo. Aprendi um monte hoje. Obrigado. Fico satisfeito, Lu. E assim, Lu, acho que o mundo digital, assim, não tem como fugir dele, né? Nós estamos aqui no mundo digital. Com certeza. Né? Com certeza. Ele faz parte do nosso dia a dia. Mas e acho que para eles, para essa geração deles, talvez
as dificuldades sejam menores em termos de adaptação a isso, em termos de reconhecimento de como fazer, mas ele traz também, ele abre um horizonte gigantesco, igual você falou, até em termos de imagem, né? Quando você vê uma periapical ou vê uma tomografia, a quantidade de coisa que você tem que enxergar é muito maior, né? Você está com um exame com muito mais informação, mas se você não está treinado, não adianta você pedir aquele exame. Para quê? Eu não consigo enxergar, né? O computador não vai me falar, tá aqui, né? Não vai ter uma setinha lá assim, ó, o problema tá aqui. Não existe isso. Né? Ainda não, ainda né? Não, né? Ainda não. Ainda não. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Obrigada, professora Luciana. Acho que ficou muito bem explicado. E a primeira pergunta para o professor Vinícius é a seguinte: quais as principais vantagens em se montar um quebra-cabeça virtual e a elaboração do paciente? Beleza. Assim, a analogia que eu faço em relação ao quebra-cabeça, porque eu entendo que é mais ou menos isso. Parece até uma brincadeira de você ficar mexendo uma coisa na outra, mas é justamente tentando achar um detalhezinho dali, um daqui, que isso é que vai te garantir uma precisão final. Então, depois disso feito, depois disso estruturado, né, é muito fácil, por exemplo, eu mandar isso virtualmente para um colega e falar assim, cara, me dá uma ajuda nesse caso, dá uma olhada aí, vê o que você está achando. Está vendo essa imagem? Vamos pensar na solução disso aqui juntos, né? Não tem como eu levar meu paciente, às vezes, no consultório dele, ele mora, sei lá, em outro lugar, está lá nos Estados Unidos, está lá na Europa, está onde ele quiser, né? Eu consigo, às vezes, interagir e isso em termos de diagnóstico, de planejamento, eu acho que é uma ferramenta, assim, muito, muito, muito poderosa, sabe? Muito poderosa. Então, tanto para a comunicação entre os profissionais, como também comunicação com o próprio paciente, né? Já diziam, né? Uma imagem, às vezes, vale mais do que 1000 palavras. Você mostra aquilo para o paciente, bom, ele já entendeu. Eu não preciso descrever e nem consigo descrever em detalhes técnicos para o meu paciente, ele não vai entender, mas às vezes eu mostro para ele, falo assim, ó, tá vendo isso? Está fora do normal. Deveria ser assim. Ah, entendi. Beleza. Pronto. Tá. A comunicação está feita, né? E isso tem um papel importante no processo de planejamento diagnóstico e também, vamos dizer assim, na aceitação, na adesão do paciente ao seu tratamento, à sua proposta de tratamento, né? Então, uma ferramenta interessante nisso. E outra coisa que eu vejo como uma grande vantagem é, por exemplo, você poder manipular as imagens, fazer uma proposta com uma previsibilidade boa, alta, sem intervir no seu paciente de início. Sem qualquer intervenção irreversível, você consegue fazer uma proposta de tratamento com uma assertividade interessante, com uma previsibilidade alta, especialmente, claro, para os casos de maior complexidade, né? Então, vejo basicamente essas vantagens em usar isso. Ótimas vantagens, professor. São duas muito importantes mesmo. Um outro detalhe que eu esqueci. Vontade. Por exemplo, vamos dizer assim, no método convencional, tradicional, especialmente pensando em prótese, a gente usa muito do modelo de estudo, né, montado no articulador. E, às vezes, você tem que fazer inferência, por exemplo, da imagem que você tem num papel ou na tela de lá e no seu modelo que está aqui. Inferências em termos de posicionamento, de relação espacial entre os dois, né? E às vezes a gente erra nisso. Às vezes aquele mais experiente acerta mais, o outro menos experiente às vezes faz alguma conclusão errada daquilo, porque isso demanda, vamos dizer assim, um tempo de estrada longo, às vezes, de insucessos e de sucessos colecionados para você estruturar essa relação. Quando você coloca os dois, um em cima do outro, a chance de você
errar nisso diminui, né? Porque a relação que existe ali espacial e simultânea te facilita muito ou te elimina essa necessidade de fazer inferências de uma informação para outra, né? Então essa também acho que é uma outra grande vantagem disso. Beleza, obrigada, professor. Ótima colocação também. Então, a gente vai voltar para o professor Antônio Henrique. E a segunda pergunta do aluno foi: qual o primeiro passo no processo do planejamento? Bom, eu também achei uma pergunta interessante, porque se a gente, por exemplo, fizer em vez de uma mesa redonda, né, uma sala redonda com várias pessoas, e pegar um caso e colocar esse caso com articulador e tudo mais e perguntar para todo mundo, né? Na sua opinião, começa por onde? Fulano, tal, tal. Então, nós vamos verificar o seguinte, várias pessoas vão dar respostas diferentes e não necessariamente essas respostas estão erradas, não. Mas eu acho que a gente, para poder facilitar a comunicação e até mesmo para facilitar o ensino, deveria ter uma estrutura única, ou seja, a gente deveria ter como se fosse uma espinha dorsal. Eu vou usar esse passo e esse passo vai servir para solucionar todos os casos, independente do nível de complexidade. Até o professor Paulo, no início, ele comentou o seguinte: cada paciente é um, a gente tem que planejar cada um para um e tal, individualizar. E aí, assim, eu respeitosamente falando, né, eu discordaria, porque se a gente for planejar, arranjar um método para planejar para todo e qualquer paciente, nós vamos ter que ter 1000 métodos. E isso vai virar uma torre de Babel. Isso no ensino, na parte acadêmica, principalmente na graduação, vira uma desordem. Então, acho que a gente teria que ter um método comum, ou seja, uma estrutura que funcionasse para tudo. E nessa estrutura, qual seria o primeiro passo? Que foi a pergunta. Eu acho que eu ainda consigo dividir minha tela aqui, né? Vocês estão me vendo aí, gente? Beleza. A tela? Tá? Pois é. Então, eu gosto desse diagrama aqui porque ela responde a pergunta. Não é? Então, eu tenho um protocolo, eu tenho os objetivos do planejamento e eu tenho aqui, eu quero chegar aonde? No plano de tratamento. Tá? Então, se a gente voltar na definição de plano de tratamento, por isso que eu acho importante ter o conhecimento da terminologia. Então, plano de tratamento significa conjunto de medidas a serem adotadas para solucionar, corrigir problemas previamente identificados. Ou seja, esse previamente identificados ou após o diagnóstico significa que o primeiro passo no planejamento, o primeiro passo no plano de tratamento, gente, a resposta seria diagnóstico. Então, essa é a resposta. Ela pode parecer até muito simplória, mas se a gente tomar, e obviamente eu estou usando como referência o trabalho que eu apresentei para vocês, se a gente tomar como referência o que foi exposto dos princípios e tudo mais, então o primeiro passo seria o diagnóstico. Essa pergunta, num outro contexto, poderia parecer meio esquisita, né? Você chegar numa sala de aula e falar assim, gente, qual que é a primeira coisa a fazer? Você diz, mas como assim? Mas como? Monta, não sei o quê e tal. Mas assim, então, eu acho que a elaboração do diagnóstico, ela resume praticamente grande parte do nosso pensamento e é exatamente o que eu penso que a gente deveria fazer. Lembrando que na prótese não procuramos doença. A radiologia trabalha com tumores, com uma série de coisas, a periodontia também trabalha com doença, a endo trabalha. Agora, a prótese identifica problemas, alteração no plano oclusal, como o Vinícius mostrou várias vezes nos casos que ele mostrou a parte digital, os dentes vestibularizados, todos fora do lugar. Então, a gente procura problemas. Tá? A resposta seria, então, o diagnóstico. Obrigada, professor.
E dando continuidade, a próxima é para a nossa professora Luciana. Ainda sobre a tomografia, a pergunta foi a seguinte. Eu tenho dúvida na questão do voxel. Teria como você explicar um pouco mais sobre isso? Na verdade, o exame de tomografia computadorizada é um exame de terceira dimensão. Então, o que significa terceira dimensão? Significa falar que eu tenho a altura, eu tenho a largura e agora, na terceira dimensão, eu tenho a profundidade. Se a gente for imaginar um crânio formado por Lego, então nós vamos pegar um Lego, vamos somar todos os quadradinhos e formar um crânio. Então, o voxel é exatamente um pedacinho, é um quadradinho de Lego. Só que esse Lego, ele pode ser um Lego grande, eu posso formar um crânio com 100 pecinhas de Lego ou posso formar um crânio com 1000 pecinhas de Lego. Então, se é um Lego grandinho, se é um Lego maior, nós vamos falar que o pedacinho do Lego, esse tijolinho, é chamado de voxel. É claro que esse voxel tem uma relação direta com o que a gente chama de nitidez da imagem. Então, para cada uma das indicações, eu tenho um tamanho de quadradinho. Se eu for fazer uma endodontia, eu quero um quadradinho bem pequenininho. Se eu vou fazer um crânio estendido, eu quero um quadradinho maior, porque senão eu vou dar ao meu paciente uma quantidade de radiação muito grande. Então, voxel, FOV, que eu expliquei anteriormente, dose de radiação, são 3 parâmetros que andam de mãos dadas. Obrigada, professora Luciana. E seguido para a nossa segunda pergunta, para o professor Vinícius, foi a seguinte. O processo de sobreposição virtual de imagens é um dos pontos críticos na elaboração do paciente virtual. Como você acredita que esse processo possa se tornar menos crítico? Sim. Como eu falei durante a apresentação, hoje, para pensar na estruturação com as ferramentas que a gente tem disponíveis, a gente necessariamente precisa de sobrepor imagens, né? E nesse processo, que em parte pode ser automatizado, mas ele precisa ser conferido, vamos dizer assim, ou refinado por uma mão humana. E isso depende da habilidade do operador ainda, né? E o que eu imagino que isso vai evoluir, né? Porque eu não sei nada de programação desses trem, tá? Nem quero saber, mas eu fico imaginando o seguinte, um cara que pensou num software desse, ele tem uma cabeça muito diferente da minha. Então, ele é capaz, por exemplo, de coletar informações que às vezes eu nem imagino. Eu faço esse raciocínio pelo seguinte, algum tempo atrás, se eu usava o Google Tradutor, por exemplo, vinha uma tradução horrorosa, um trem assim que nada fazia sentido com nada. Hoje, quando você coloca, ela já vem uma frase muito mais bem estruturada. Por quê? Porque um tanto de gente começou a usar e dar feedback para o Google. E aí, de alguma forma, essa informação foi sendo incorporada no algoritmo ali. Quando eu uso, sei lá, um software para fusionar as imagens, para produzir um guia cirúrgico, por exemplo, e eu exporto isso, né, depois de fusionadas as imagens, feito o planejamento, eu exporto aquela informação para aquilo ser materializado como um guia cirúrgico, por exemplo. Eu estou dando a informação no software de que a sobreposição daquelas imagens é aquela. E, de alguma forma, não sei como, é provável que a casuística que isso vai gerando dentro de uma enormidade de informações, né? O mundo inteiro usando, um tanto de usuário fazendo isso, aquilo. Talvez vai chegar uma hora que o tradutor, que é o processo de sobreposição, vai se automatizar muito e vai chegar muito próximo do bom. Por quê? Porque acho que a inteligência artificial nisso vai caminhar. Mas isso é uma expectativa de um usuário de tecnologia sem nenhum conhecimento profundo disso.
mas que certamente esse pessoal que está por trás disso pensa muito à frente da gente. Expectativa de todos nós, né, professor? Obrigada. Então, vamos voltar para o professor Antônio Henrique. E a terceira pergunta foi o seguinte questionamento. Eu não entendi muito bem qual é a diferença de planejamento para plano de tratamento. Bem, tá ótimo. Então, eu vou me organizar aqui, só um minutinho que vai... Bom, gente, vocês estão vendo a minha tela aí, não é? Sim. Tá. Sim, professor. Então, a diferença entre planejamento e plano de tratamento. Eu mostrei esse quadro aqui anteriormente e o que a gente observa é o seguinte: nessa primeira coluna eu listei todos os problemas identificados naquela situação anterior, né? Eu posso até voltar aqui, pronto. Né? Então, nós temos essa situação aqui. Né? Para essa situação, eu listei aqui todos os problemas, tá? Examinei essas opções para corrigir, os fatores e tudo mais, e depois de examinar os problemas e pensar nas opções que a gente tem para solucionar esses problemas, nós temos diversas opções, eu vou e elejo, então, uma devida opção para solucionar aquele problema, vamos dizer assim. Então, como eu havia comentado, esse processo, eu até grifei aqui, o processo de nós identificarmos o problema e conectarmos esse problema a uma solução, que seria, então, dentro do conceito que eu estou sugerindo, o planejamento. Ou seja, prover uma solução para prover uma solução para um determinado problema, ou pegar um determinado problema e apresentar uma solução. Sendo que o mesmo problema pode até ser solucionado por mais de uma opção. E daí, às vezes, a gente tem o plano de tratamento ideal e alternativo. Tá? Então, repetindo, essa questão de você conectar um problema para a solução ou prover uma solução para um problema. Isso, então, seria o planejamento. Já o plano de tratamento seria nós pegarmos aquelas soluções que foram encontradas, tá? E organizar essas soluções e sequenciar essas soluções. Então, a definição de plano de tratamento é conjunto de medidas adotadas para solucionar problemas previamente identificados. Então, essa é a definição de plano de tratamento. O planejamento é o processo da gente unir essas duas coisas: problema, solução, solução e problema. Tá? Então, a diferença, no caso de uma e de outra, seria essa parte. E, assim, tentando manter a coisa muito simples, porque eu acho que o mais importante é simplificar, principalmente para a graduação. Aliás, não só na graduação, mas na pós também. Eu acho que quanto mais objetivo, claro, conciso, resumido e simples, melhor, mais fácil da gente de entender. Obrigada, professor, pela resposta. Vamos seguir aqui com a terceira pergunta para a professora Luciana. O aluno perguntou: como saber qual exame o dentista vai escolher na hora da primeira consulta? Ótima pergunta, Luana. Eu acho, na minha opinião, existem vários protocolos. Primeiro, a gente tem que ver quais as opções você tem na região que você está trabalhando. Isso é muito importante a gente contextualizar. Mas a minha questão você tem que fazer do paciente um diagnóstico. Hoje, com esse crescente número de processos que a gente tem, inclusive, que estão aí assolando aí, preocupando os colegas, você tem que fazer diagnóstico do paciente. Não adianta
fazer um encaminhamento, falar assim, olha, o paciente foi encaminhado para fazer endodontia do dente 23, eu vou caminhar com uma radiografia do dente 23 e ok. Não, se o paciente tiver uma lesão na região do 46 e o profissional não foi capaz de detectar, ele não fez um diagnóstico, né? Então, baseado nos protocolos, inclusive, Luana, vou reforçar, falei na aula e vou falar novamente, vou mandar os protocolos para vocês vão mandar para todo mundo. Baseado nos protocolos, a gente viu o seguinte, sempre, claro, começar do que é simples para o que é complicado. Nós não vamos começar com diagnóstico, não vai começar com tomografia se a indicação não é essa. Mas eu acho que um paciente que não tenha um levantamento, por exemplo, uma panorâmica nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, é uma opção de diagnóstico excelente. Ele é um exame de custo financeiro barato e ele é um exame que tem uma dose de radiação pequena. Então, claro, você vai avaliar a idade do paciente, você vai avaliar o porquê que esse paciente está indo no seu consultório. Se no caso, né, de alguns colegas que trabalham em parceria, vão entrar em contato com o indicador e falar, olha, que exame que você tem recente? Às vezes não precisa fazer um novo exame, o indicador tem outros exames recentes. Mas o importante e repito, a palavra é diagnóstico, porque aquele paciente que sentou na nossa cadeira, nós temos responsabilidade sobre ele. Mesmo que nós não tenhamos fazendo um diagnóstico, não tenhamos fazendo, né, um trabalho, um tratamento grande, mas nós temos que nos ater a isso, tá? Obrigada. Eu queria só pegar um gancho aqui do que a Luciana comentou, e eu acho foi muito legal ela ter lembrado isso, né, e por isso é que é importante esse painel, porque a gente vai conversando, outras coisas vão surgindo e tudo mais, mas essa questão de judicial, ou seja, o dentista ele ser processado, a gente vê, né, o inferno está cheio de gente com boas intenções, né? E então, assim, eu acho que deve realmente ser lembrado isso que a Lu falou, porque principalmente os recém-formados, porque às vezes eles vão tentar ajudar e tal, e na tentativa de tentar ajudar, a inexperiência deixa passar alguma coisa, e alguns pacientes até já agem de má fé mesmo, né, para tentar tirar alguma vantagem, né? E esse profissional que está começando a carreira passa por um desgaste enorme. Então, eu reforço aqui, foi muito legal a Luciana ter comentado sobre essa parte, né? Então, assim, quando examinarem o paciente, façam o possível para verificar tudo. Eu tinha até comentado sobre isso, tentem não deixar absolutamente nada para trás, né? Existe a importância de obter o termo de consentimento também, né? O termo de informação na qual vocês comunicam ao paciente os problemas que ele tem, informam se não tratar o que vai acontecer, enfim, passem todas as informações para ele. A partir daí, a bola está com o paciente. Se ele for tratar bem, se não for tratar, não tem problema, mas pelo menos vocês cumpriram com o papel de vocês, né? E isso pode reduzir aí a chance de ter problemas com essa questão de processo, né, civil e no concílio e tudo mais. Então, foi ótimo a Lu ter lembrado essa parte aí. E até aproveitando, fazendo um gancho aí, porque eu sei que tem muito aluno nessa plateia. O que acontece? Existe, às vezes, um receio do profissional que está recebendo uma indicação, ligar e falar, olha, você tem outros exames? Porque ele fica numa situação assim, como se ele estivesse duvidando do diagnóstico do colega que foi o indicador, muitas vezes.
E a questão não é isso. O que a gente tem visto, né, Antônio Henrique, eu acho que nós estamos aí porque a gente trabalha muito em parceria, em equipe multidisciplinar, um tem que ajudar o outro. Porque o Com ganho, certeza. gente, não é nosso. O ganho é do paciente. Com Então, certeza. as equipes têm que ser multidisciplinares, né? Todas as vezes, por exemplo, que eu estou lá, que eu estou laudando, que eu vejo alguma coisa muito diferente, eu pego um telefone, mesmo tendo laudado escrito e assinado, eu pego um telefone e ligo e falo, olha, eu vi uma situação aqui que não está muito clara, acho que vale a pena pesquisar, porque a gente tem que ajudar o paciente. E, por favor, gente, equipe multidisciplinar, se o colega liga, né, pedindo para vocês, fiquem felizes, significa que ele é cuidadoso e ele está te ajudando também, porque se passar para ele alguma coisa, a responsabilidade vai ser dividida com você também. Então, os dois estão se ajudando nesse sentido. Isso mesmo, Lu. Obrigada, Lu. Obrigada, professor Antônio Henrique, pela complementação e principalmente pela dica, né? O povo comenta que nós somos inocentes, né, quando a gente acaba de formar, e é ótimo ter vocês nos orientando sempre. Então, vamos lá. Eu queria dizer para vocês, gente, o seguinte, que os grandes escritórios de advocacia, tá? Eles têm um departamento específico para processar dentista. Então, da mesma forma que a gente está tendo aula aqui, os advogados estão tendo aula no curso de advocacia, de especialização e tudo mais, no seguinte sentido, como é que eu vou pegar esse dentista que está mal preparado e processar esse dentista? Ou como é que eu posso proteger um dentista, não é? Como é que eu posso instruir para que ele esteja bem preparado, para que ele não sofra injustamente, né, as penúrias da lei? Então, abram os olhos, porque isso já está acontecendo, né? A Lu comentou um número enorme de processos e os pacientes, gente, eles não são, ou pelo menos não estão tão bobos como eram antes, não, né? Eles estão exigentes e prontos para cobrar aquilo que muitas vezes, né, a gente deixa de oferecer por falta de informação ou, enfim, por uma deficiência qualquer. Verdade. Obrigada, viu, professor? Vou continuar aqui com a terceira pergunta do professor Vinícius, que foi um pouquinho grande, vou ler para a gente, tá bom? Dependendo do método de captação da imagem de tecidos moles, no escaneamento facial, a sua correta reprodução ainda pode ser de difícil aquisição, devido ao movimento durante o período de aquisição da imagem ou mesmo pela deformação de algumas regiões provocadas por artefatos de imobilização do paciente. Existe alguma forma da gente aumentar a precisão desse registro virtualmente? Beleza. Dentre aquelas peças do quebra-cabeça que eu falei, então, modelos digitais, tomografias e escaneamento facial, termos de precisão, o que tem a menor precisão é o de registro dos tecidos moles. O modelo STL, ele é preciso, a imagem tomográfica, o arquivo DICOM, tem precisão, e quando eu sobreponho um com o outro, eu não tenho grandes dificuldades. Quando eu registro o tecido mole, até às vezes pelo tempo de registro, pelo número de... assim, a gente tem mais de um método de registro, para deixar claro. Por exemplo, a gente tem um método que chama fotogrametria, que talvez seja o que tem a maior precisão em termos de tecido mole. Por quê? Você faz várias fotografias simultâneas em diferentes direções, com ângulos e localizações padronizadas de câmeras, e aí você faz isso instantaneamente. Então, você pega todas as informações, isso depois é estruturado em termos tridimensional. Outros métodos, por exemplo, com o celular, igual eu falei, eu tenho um aplicativo que ele faz o escaneamento da face. É relativamente rápido, mas nesse rápido eu posso piscar, eu posso deglutir, eu posso dar um sorrisinho, e essa mudança de expressão ou de movimentação do tecido mole impacta em muito
na precisão da aquisição da imagem, né? Uma maneira, tem trabalho na literatura mostrando os pontos que sofrem menor influência disso. Então, por exemplo, eu posso ir aqui na testa, na glabela, na base do nariz, no zigoma. Então, quando eu estiver trabalhando com a imagem da face, de início, eu vou tentar ir nesses pontos de referência, alinhar eles primeiro, porque eles sofrem menos influência do que outros, por exemplo, perto da boca, perto dos olhos, onde a gente tem uma movimentação maior. Então, uma das maneiras, por exemplo, é você associar no mesmo objeto tridimensional imagem de dente, por exemplo, que é uma referência boa para você usar no alinhamento, com a imagem do resto da face. Então, tem também alguns trabalhos que, com scanner intraoral, escaneia toda a arcada superior, a arcada inferior, e tira o scanner intraoral, começa a fazer escaneamento facial dele. Claro que não vai pegar tudo, porque a área é pequena, você vai varrendo algumas áreas, mas aí, ao invés de você ter uma imagem, um sólido tridimensional só com dente, você já começa a captar algumas informações da face junto. E aí depois eu posso usar essa imagem que tem dente e face, por exemplo, para sobrepor com outra que tenha dente também. E aí eu tomo como referência o dente. E aí eu acabo aumentando a precisão dessa sobreposição, dessa estruturação do paciente tridimensional. Então, ainda esse talvez seja, dentro dessas 3 informações, o escaneamento facial é o que tem a menor precisão dentre os 3. Obrigada, professor. Eu vou ler aqui, então, a próxima para o professor Antônio Henrique, que foi a seguinte. Como é que eu defino o melhor tipo de tratamento? Bom, a princípio, pode parecer uma pergunta assim, muito subjetiva, mas assim tem muito sentido. Eu estou tentando imaginar aqui eu na clínica, né, e a Ana Carol chegando com os modelos do paciente, as radiografias, e falando assim, olha, eu estou aqui com essa situação e eu queria saber quando que eu uso uma PPR, quando que eu uso uma prótese fixa, por que eu uso uma prótese sobre implante e tudo mais. Então, assim, de repente, todas essas modalidades de tratamento, elas podem ser, vamos dizer assim, ser utilizadas. E utilizadas sem causar mal para o paciente. Né? Porque o grande desafio é o seguinte, você tem que tratar, mas sem prejudicar a estrutura de suporte desse paciente, sem causar nenhum dano para esse paciente. Bom, então, enquanto eu estou aqui elaborando essa resposta e conversando, eu selecionei uma situação, eu vou dividir a tela aqui novamente, né? E aqui eu fui buscar essa parte aqui, gente, onde diz o seguinte, objetivos de uma reconstrução protética. Então, independente do que a gente for, do nível de complexidade do caso e tudo mais, a sua reabilitação ela tem que devolver ao paciente função, ela tem que devolver esse paciente fonética, estética, né, e longevidade, ou seja, o que você fizer tem que durar. Né? Agora, quando a gente fala longevidade, a próxima coisa que a gente pensa seria em prognóstico. Então, eu acho que a resposta para a pergunta, ela cai exatamente nessa questão assim de prognóstico. Ou seja, de todas as modalidades, não é, que você tem, seja PPR, seja implante fixa, qual delas oferece o melhor prognóstico para o paciente?
Tá? Então, e como prognóstico subentende-se preservar a estrutura de suporte, preservar assim, uma biomecânica favorável e tudo mais. E com esse pensamento em cima do prognóstico, é que então a gente vai selecionar. Não, aqui eu vou descartar a PPR, porque numa situação classe 1, essa PPR, esse grampo, ele vai forçar muito o dente pilar. Ou aqui eu não vou fazer uma prótese fixa porque os dentes pilares eles estão girovertidos, intruídos, e eu vou ter que sair fazendo tratamento de canal para todas as áreas. Né? Então, talvez menos invasivo seria utilizar o implante, né? Desde que a gente tenha condição de implante, de utilizar o implante. Né? Então, assim, eu acho que o raciocínio na escolha do melhor tipo de tratamento, ele passa pela questão de, novamente, devolver para o paciente função, estética, fonética, né? Ter uma longevidade grande e um bom prognóstico, ou seja, uma vez fazendo o tratamento, ele não vai causar nenhum tipo de prejuízo para esse paciente. E aí a gente vai avaliar o caso, né? Porque aí, no caso, a gente precisaria mais informações mais específicas e fazer a escolha, então, tomando como base isso. Nós temos dois tipos de prognóstico. Um prognóstico, no caso, vamos dizer assim, para um elemento dental, uma coisa assim, tá? E um prognóstico para o tratamento. Então, é importante a gente fazer essa distinção. Então, eu acho que a resposta cai aí nessa parte, né, o melhor plano de tratamento seria aquele que oferecesse o melhor prognóstico, no caso, para o tratamento. Não sei se eu consegui ser claro. Conseguiu sim, professor, foi ótimo. Obrigada. Eu não temos mais perguntas para os próximos professores. Na verdade, a gente vai continuar com o professor Antônio Henrique, que é a nossa quinta pergunta para ele. Vamos lá. Mas os outros professores continuam conosco. Foi o seguinte: o planejamento é fundamental para tudo na vida, mas quanto tempo vai demorar um diagnóstico com um planejamento tão complexo? Olha, só um minutinho aqui que eu vou... Bom, então, vocês estão vendo a tela, né? Vocês, quer dizer, foi feito assim, casos mais complexos, eu tenho a impressão que estavam referindo, né, nessa situação de casos mais complexos. Então, eu tenho aqui esse organograma que mostrou para nós todas as fases, 1, 2, a fase 3 e a fase 4, não é? E eu fiz também, rapidamente aqui, uma estimativa de fase 1. Não é? O que nós precisamos de fazer na fase 1? Então, eu dividi em visitas. Primeira visita, fase 1, consulta inicial, dar uma avaliada geral no paciente, um exame clínico geral, avaliar recursos diagnósticos que nós já temos, radiografias. Se não tiver o que a gente precisa, nós vamos, então, pedir as novas radiografias, seguindo aí o que a Luciana falou, não é? Em termos dos protocolos e tudo mais. E, nesse momento, gente, é interessante também, eu coloquei aqui, comunicar ao paciente que nós já sabemos de antemão quantas visitas a gente vai precisar. Não é? Eu já mostrei e vou mostrar de novo. De uma forma geral, mesmo um caso mais complexo, se você tem uma boa orientação, com 4 visitas, você consegue fazer um exame muito completo. E mesmo encaminhando o paciente para pério, para endo, para obter outras informações. Então, assim, com 4 visitas, a gente consegue. Né? Agora, é importante que para que a gente tenha isso, né, o paciente seja informado, vamos dizer, dessas visitas e alerta o paciente que vai ter um custo. Né? Porque, afinal de contas, está tendo um envolvimento muito grande para o profissional com material e tudo mais, né? Então, o paciente deve saber que essa parte seria até a parte mais importante de tudo, é a gente ter, como a Lu falou agora, né, o diagnóstico completo e global,
e isso custa, né? A não ser que vocês queiram fazer uma atenção especial para esse paciente e tudo mais e não cobrar, né? Mas nessa primeira consulta, normalmente faria-se isso. Na segunda consulta, a gente faria aqui continuação de algumas coisas, moldagens, arco facial, registro oclusal, exames radiográficos novos, né? Se for o caso, como o Vinícius mostrou, nós vamos escanear aqui algumas coisas para obter os modelos, né? Do outro lado, eu tenho aqui no laboratório, né, se a gente for moldar, vazar, montar para mandar para enceramento diagnóstico, e na fase 1, então, 3 visitas com o tempo de 50 minutos cada visita. Se você quiser gastar, vamos dizer, deixar uma manhã inteira para esse paciente, você faz, às vezes, 3 ou 2 partes aqui, né, em uma só. Não é? O importante é que na fase 1, no final, você tem a sua lista de problemas. Aí o paciente vai ficar em caráter de espera, nós vamos organizar, interpretar, falar diagnóstico, prognóstico, fazer as opções de plano de tratamento, e na fase 4, que aí o paciente viria de novo, então eu estou aqui na 4ª visita. Então, quando perguntou quanto tempo, né, eu tenho essa informação aqui embaixo. Ora, o tempo que você vai gastar com o seu paciente. 50 minutos por visita, e o total disso aqui, a caixinha está escondendo aqui, deixa eu sumir, o total de tempo que eu vou precisar vai ser de 4 visitas para que eu consiga montar, vamos dizer, todo esse esquema que a gente mostrou. Eu acho, gente, que é uma questão de organizar. Eu acho que a palavra-chave é organizar. Se você souber o que você precisa fazer, né, desde a primeira visita até a segunda, a terceira, tiver tudo isso estruturado, a sua eficiência vai ser muito grande. Agora, se você não sabe para onde é que vai, você vai ficar batendo cabeça, vai para um lado ou vai para o outro e tudo mais. E o Vinícius comentou a respeito disso de forma muito, assim, novamente, pé no chão. Olha, não adianta nada você ter um equipamento super sofisticado e tudo mais se você não sabe para onde é que você vai. Então, as informações básicas, essa organização inicial, ela é muito importante. Não é? Então, eu acho que a organização faz eficiência e diminui muito a perda de tempo, né? E faz com que você consiga, num caso de gravidade, como a gente viu, né, de complexidade mais extremas, a gente precisa, então, dessas 4 visitas. Se os casos forem mais simples, o mesmo esquema vai ser seguido, mas talvez assim, não tenha necessidade de tantos exames, né? Então, eu penso que, procedendo dessa forma, então, 4 visitas com 50 minutos seriam necessários para a gente fazer. E esses dados, gente, eles foram computados com base no desempenho dos alunos no mestrado, tá? Então, assim, o profissional que está mais treinado, às vezes, ele vai bem mais rápido do que eu acabei de comentar aqui. Beleza, professor, obrigada. Nós finalizamos com essa pergunta a nossa mesa redonda. Em nome da Lodip, eu tenho uma enorme satisfação de fazer parte dessa equipe. Quero agradecer vocês 3 por estarem aqui conosco, ter disponibilizado esse tempo. Estão recebendo muitos elogios no chat. Acho que todo mundo aproveitou muito e agregou muito conhecimento para a gente. Obrigada aos professores, viu? Bom, eu queria também, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar, né, com vocês, de estar com a Luciana, com o Vinícius. Eu também penso, muito embora a minha opinião possa até ser suspeita, né, mas eu também penso que foi muito produtivo, sabe? Eu acho que, desde o início, quando a Ana Carolina apresentou a Lina, elas apresentou a linha de pensamentos, apresentou a Liga, com os objetivos da Liga, não é? E depois, assim, com a programação que a gente conseguiu, tentando
fazer um link entre as coisas para dar exatamente essa visão aí, não é, do diagnóstico, do planejamento. Então, eu acredito que deve ter sido assim, bem interessante para vocês. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, agradeço a participação de todos que estiveram conosco e um grande abraço para todos, um grande abraço para a Lu e um grande abraço para o Vinícius. Agradeço a oportunidade, parabenizo vocês pela organização do evento. Também, assim como o Antônio Henrique, como a Luciana, acredito, a minha percepção foi de uma interação muito proveitosa e espero que tenha sido tão proveitosa para vocês quanto foi para mim, né? Obrigado pelo convite e estamos à disposição de vocês no que precisarem. Eu também gostaria de agradecer. Para mim foi um prazer poder participar. Eu acho que todas as vezes que a gente está em mesa redonda, eu aprendo demais. Eu acho que a gente poderia fazer mais mesas redondas, porque cada um coloca o seu ponto de vista, a sua experiência, o que é muito importante. Então, Liga, vocês estão de parabéns. Antônio Henrique e Vinícius, vocês estão de parabéns. Me coloco à disposição para poder ajudá-los. O que vocês precisarem no diagnóstico. Namastê. Muito obrigada a todos aí pela oportunidade.